Hoje a fita cassete parece um equívoco técnico. A fita magnética estreita se move a menos de 5 centímetros por segundo Shia, se desgasta gradualmente e pode ser engolida pelo mecanismo. Mas na segunda metade do século XX, os engenheiros transformaram esse meio extremamente limitado quase em uma obra de arte. Para uma boa gravação, não bastava apenas apertar 2 botões. Era preciso escolher a fita adequada, ajustar a corrente de polarização, definir o nível e, às vezes, calibrar cada canal separadamente. E dentro dos melhores aparelhos funcionavam vários motores, 2 eixos de tração, 3 cabeças magnéticas e sistemas complexos de redução de ruído. Alguns decks eram feitos para sistemas de som domésticos, outros para estúdios, estações de rádio, teatros, lojas e para a cópia em massa de fitas cassete. Hoje temos diante de nós 12 aparelhos de diferentes épocas, desde modelos domésticos relativamente simples até máquinas que tentavam fazer a fita cassete compacta soar quase como uma gravação profissional em rolo. Saudações, caros amigos, eu sou Arkady Zenin da Premium Riff. Estamos em Riga e tudo o que vocês veem na tela pode ser ouvido aqui no nosso estúdio. Vamos começar com um dos últimos decks de cassete sérios da Akai, o modelo GX95. Este não é apenas um reprodutor doméstico comum, mas sim um deck de 3 cabeças de alta classe. Uma cabeça de gravação separada e uma de reprodução separada permitem comparar instantaneamente o sinal original com o que já foi gravado na fita durante a gravação. A principal característica exclusiva da Akai são as cabeças de vidro ferrite. Elas se destacam pela alta resistência ao desgaste, a superfície desgasta-se mais devagar com a fita e os parâmetros ficam estáveis por mais tempo. Aqui também foi utilizado um transporte de fita de circuito fechado com 2 capstans, o que reduz a influência da própria fita cassete no movimento da fita. Os proprietários elogiam especialmente o GX95 pelo grave encorpado, médios bem definidos, agudos arejados e velocidade estável. Com um ajuste adequado, a gravação em fita metálica já é difícil de distinguir da fonte original. Era um deck doméstico para o ouvinte exigente, mas em termos de construção chegou perto de equipamentos semi-profissionais. O GX-F35 mostra outro lado da era dos cassetes. Não é um modelo topo de linha absurdamente caro, mas sim um deck doméstico sólido do início dos anos 80. Ela tem 2 cabeças. Uma apaga a gravação antiga e a outra é responsável tanto pela gravação quanto pela reprodução. O aparelho funciona com fitas comuns de cromo e metálicas. O coeficiente de flutuação é inferior a 0,04%. Em outras palavras, a velocidade da fita muda tão pouco que notas longas de piano ou sintetizador não devem apresentar variações perceptíveis de afinação. O GX-F35 já possui controle eletrônico do mecanismo e teclas coloridas e brilhantes, características dos equipamentos daquela época. Os proprietários a consideram bonita, com um som agradável e bastante confiável após a substituição das correias, do rolo pressor e da roda de borracha do rebobinador. Eram exatamente esses modelos que geralmente ficavam em casa ao lado do amplificador e do toca-discos. Neles gravavam álbuns de amigos, shows do rádio e coletâneas próprias para o carro. Por fora, o GX-F80 parece bastante discreto, mas por dentro esconde um mecanismo extremamente sofisticado. É um deck de 3 cabeças, pesando quase 9 kg com 2 motores, controle eletrônico e suporte para fita metálica. Sua faixa de frequência, com uma boa fita cassete, vai de aproximadamente 25 Hz até 21.000 Hz. O limite superior é até um pouco acima da faixa convencional da audição humana. Isso não significa que necessariamente vamos ouvir os 21.000 Hz. A questão é outra. O aparelho mantém a parte superior da faixa audível de forma limpa e uniforme, sem cortá-la cedo demais. Ao mesmo tempo, a GX-F80 não possui calibração automática nem alguns dos recursos impressionantes dos modelos mais recentes. Sua força está na mecânica, nas 3 cabeças e nos núcleos de vidro ferrite duráveis. Os proprietários consideram o aparelho pesado, muito bem montado e inesperadamente de alta qualidade. É um deck típico de um entusiasta de gravações, um amante da música que valorizava não a quantidade de botões, mas o próprio processo e o resultado.
GXR35 foi criada já pensando na conveniência. A letra R aqui indica a mudança automática da direção da fita. Depois de tocar o primeiro lado, o aparelho podia continuar a reprodução do segundo sem precisar virar a fita. Este é um modelo com duas cabeças compatível com fitas normais de cromo e metálicas. Com a fita metálica, a faixa declarada vai até 18.000 Hz. Com o sistema de redução de ruído Dolby C ativado, a relação sinal-ruído chega a 71 decibéis. Na prática, isso significa que o chiado da fita se torna significativamente menos perceptível nas pausas e nos trechos musicais mais silenciosos. A reversão automática sempre foi uma solução de compromisso. A cabeça universal deve funcionar com precisão quando a fita se move em ambas as direções. E conseguir um alinhamento perfeito da sua posição é mais difícil do que em um mecanismo comum de um lado só. Os usuários descrevem o som do GXR35 como agradável, com bons graves profundos, embora não seja de nível topo de linha. Esse tipo de deck era conveniente em casa, no escritório ou em um pequeno café, onde a música precisava tocar por mais tempo sem intervenção humana. Akai GXC700 e 10D. Estamos na metade dos anos 70, época dos grandes indicadores de ponteiro, laterais de madeira e teclas mecânicas pesadas. O deck foi projetado não apenas para fitas de cromo comuns, mas também para fitas ferro-cromo. Esse tipo de cassete tentou unir as vantagens de duas composições magnéticas, mas nunca se tornou popular. Na fita ferro-cromo, a Akai proporcionava uma faixa de aproximadamente 30 Hz até 17.000 Hz. A flutuação é de 0,08% e a distorção não linear é de cerca de 1,5%. Para equipamentos mais recentes isso é modesto, mas em meados dos anos 70, esses índices eram considerados bastante respeitáveis. Aqui, não é importante apenas a gravação, mas também a sensação de operar o aparelho, o clique das teclas, o movimento dos ponteiros, o compartimento de fita aberto. Esses decks eram comprados para sistemas de som doméstico e as gravações muitas vezes eram feitas a partir de discos de vinil ou de programas de rádio. Os proprietários valorizam o GXC710D justamente pela construção robusta e pelo som característico daquela época. O nome Elipage é muito menos conhecido do que Pioneer ou Akai. Na verdade, essa é uma marca da empresa Alpine, que mais tarde ficou famosa principalmente pelos equipamentos automotivos. E a L300 era um deck extremamente avançado no final dos anos 70 e início dos anos 80, 3 cabeçotes, 2 motores, 2 eixos de tração e calibração separada para os canais esquerdo e direito. Os sinais de teste integrados permitiam ajustar a sensibilidade da fita e a corrente de polarização antes da gravação. O detalhe mais incomum era o painel de controle removível. Ele podia ser retirado e usado como controle com fio. Para a sua época, isso parecia quase fantástico. O aparelho suportava 4 tipos de fita existentes na época, e a faixa de frequência chegava a 22.000 Hz. As revistas audiófilas francesas avaliavam o modelo muito bem, e os proprietários atuais a consideram pesada, com um som magnífico e injustamente pouco notada. Era um aparelho doméstico caro. Em termos de recursos, competia com equipamentos de um pequeno estúdio. Pioneer Tomografia 506 é um exemplo de deck doméstico bonito e racional do final dos anos 70. Aqui não há 3 cabeçotes, calibração complexa ou vários motores. Por outro lado, há um painel frontal de metal, grandes medidores analógicos e um controle mecânico simples de entender. O modelo foi produzido aproximadamente de 1978 a 1980 e custava cerca de 500 marcos na Alemanha. Ou seja, estava na faixa acessível da linha da marca. Ela era destinada a tarefas domésticas comuns, gravar um disco, montar uma coletânea musical ou salvar um programa interessante do rádio. Foi nesses aparelhos que a fita cassete virou um meio comum e não mais um brinquedo técnico caro. Os usuários observam que o Tomografia 506 soa especialmente agradável com uma fita de cromo de boa qualidade. Claro, um exemplar moderno quase certamente vai precisar de novas correias, limpeza do mecanismo e ajuste das cabeças. Este modelo é interessante porque a magia da fita cassete aqui não vem de características recordes,
mas sim da simplicidade, do design e da participação direta do proprietário na criação de cada gravação. Já a tomografia F1000 é o completo oposto do modelo anterior. Este é um dos principais modelos de fita cassete da Pioneer dos anos 70 e um concorrente direto dos melhores Nakamichi daquela época. Aqui estão instaladas 3 cabeças, 2 motores e um mecanismo fechado com 2 eixos de tração. Há um sinal de teste de 400 Hz, ajuste de bias, variação da velocidade de reprodução e circuitos separados de redução de ruído para gravação e reprodução. As cabeças magnéticas são feitas de ferrite monocristalino. O fabricante buscou obter uma superfície de trabalho lisa e durável, sem fronteiras entre os cristais individuais. Os proprietários consideram o tomografia F1000 um dos decks Pioneer mais bem construídos. Pesado, caro e praticamente sem economia nos detalhes. Hoje em dia, a complexidade resulta em reparos sérios. As embreagens, correias, interruptores, motores e inúmeros capacitores envelhecem. Na época, era um gravador de fita cassete doméstico prestigiado por quem buscava qualidade quase de estúdio. O Revox B710 da segunda versão não foi construído como um deck doméstico comum, mas sim como uma máquina profissional em miniatura. A empresa Revox estava ligada à marca de estúdio Studer, e isso é claramente perceptível na construção. Na mecânica, trabalham 4 motores. 2 motores separados giram os carretéis, e outros 2 acionam diretamente os eixos de arraste. A correia entre o motor e o eixo não é necessária, por isso a velocidade é controlada com extrema precisão. Na análise de 1983, o aparelho custava nos Estados Unidos quase $2.000. Era uma quantia enorme para um gravador de fita cassete. Por outro lado, o B710 oferecia controle eletrônico, um sistema de 3 cabeças, indicadores de cores precisos e, na segunda versão, o sistema de redução de ruído Dolby C. Esses aparelhos não eram usados apenas em casa, eles eram encontrados em complexos de rádio, estúdios, salas de equipamentos e instituições onde era necessário reprodução confiável e velocidade constante. Os proprietários consideram o B710 um dos melhores mecanismos de transporte de fita, mas alertam. Um exemplar antigo exige manutenção séria dos motores, roletes e componentes eletrônicos. Após a restauração, ainda é um deck excepcionalmente impressionante. O Tascam 302 não foi feito para o audiófilo que gosta de admirar os medidores de agulha. É uma ferramenta de trabalho com 2 compartimentos de fita independentes e reversão automática. No manual está claramente indicado o seu propósito: reprodução contínua de música ambiente e cópia de fitas cassete. Um mecanismo podia terminar o trabalho e então o segundo continuava a reprodução. Por isso, esses aparelhos eram úteis em lojas, restaurantes e hotéis. Salas de exposições, teatros e pequenas estações de rádio. Era possível gravar 2 fitas cassete em paralelo ou copiar o material de uma para outra. Era permitido conectar vários aparelhos para produzir um grande número de cópias. Na resenha da revista Sound on Sound, a qualidade da gravação foi descrita como limpa e brilhante, embora uma pequena instabilidade de velocidade pudesse aparecer em material especialmente sensível. O importante aqui não é buscar um realismo absoluto, mas sim a funcionalidade. 2 máquinas independentes em um só gabinete, projetadas para trabalho diário prolongado. Este é um deck de fita cassete para uso profissional. Technics RS641 dá a impressão de ser um tanque. O aparelho pesava cerca de 9,5 kg. É incomumente pesado para um deck de fita cassete de 2 cabeçotes. Ele foi produzido no final dos anos 70 e pertence à época em que os fabricantes ainda não buscavam tornar os componentes o mais leves e compactos possível, como acontece hoje. O corpo maciço, os controles grandes e os medidores de ponteiro criam uma sensação quase de laboratório. Naquela época, esse deck era destinado principalmente a um sistema doméstico sério, gravação de discos de vinil, concertos transmitidos pelo rádio e troca de fitas cassete de música. Mas a idade é especialmente perceptível nos controles mecânicos.
Os proprietários do RS-641 relatam ruídos e perda de sinal devido a interruptores e controles sujos. Após a limpeza dos contatos e a manutenção da mecânica, o aparelho pode voltar ao funcionamento normal. O RS-641 é interessante não pela frequência máxima recorde, mas sim pela filosofia de engenharia de sua época. Estamos diante de um aparelho robusto projetado para reparo, ajuste e muitos anos de uso, e não para a substituição de um bloco inteiro após a primeira pequena falha. Finalizando a seleção, temos o Yamaha TC520, produzido aproximadamente de 1978 a 1980. É um deck doméstico de 2 cabeças, pesando 7,5 kg, com o design sóbrio característico da Yamaha. Com fita comum, a faixa de frequência chega a aproximadamente 13.000 Hz, e com fita de cromo ou esferocromo, a 15.000 Hz. O índice de wow and flutter é inferior a 0,05%. Para o ouvinte, isso significa um som bastante estável de piano, violões acústicos e notas longas de sintetizador, sem variações perceptíveis de afinação. No painel frontal há um ajuste manual de polarização. Ela permitia ajustar o aparelho para uma fita cassete específica. Um valor muito baixo resultava em agudos excessivamente brilhantes e distorcidos, enquanto um valor muito alto abafava as frequências altas. Os usuários que ainda têm um TC520 destacam a reprodução limpa e agradável, além da construção prática. Era um deck para a pessoa que queria influenciar a gravação por conta própria, mas não pretendia pagar pela complexidade de um aparelho profissional. Foi exatamente esse segmento intermediário equilibrado que tornou a gravação em cassete de qualidade algo popular. E ainda assim, os gravadores de fita cassete não são apenas especificações técnicas, mecanismos e números. Para muitos de nós, isso faz parte da vida. Crescemos com as fitas cassete, gravávamos músicas do rádio, copiávamos álbuns dos amigos, montávamos nossas próprias coletâneas, escrevíamos nas caixinhas, rebobinávamos a fita com um lápis. E com um prazer especial, apertávamos essas teclas mecânicas pesadas. Às vezes a gravação não ficava perfeita, às vezes a fita era mastigada, mas o próprio processo trazia emoções que hoje sentimos um pouco de falta. Meu primeiro toca-fitas foi o Electronica 302, sabe, aquele em que você precisava segurar o tecla de rebobinar. Com certeza você também teve um gravador que ficou marcado para a vida toda. Escreva nos comentários qual modelo você usava, o que você gravava nele. Qual aparelho de fita cassete deixou as lembranças mais marcantes para você? Talvez a sua história seja o tema de um dos nossos próximos vídeos. Com vocês estiveram a Arcade Zenin e a Premium Riff. Estamos em Riga e tudo o que você vê na tela pode ser ouvido e testado em nossa loja. É isso. E que a força do som certo para você esteja com você. Venha nos visitar.